Primeira carta de João, capítulo 1. A palavra da vida. Desde o princípio, a palavra da vida já existia. Ela não era apenas uma ideia distante. Ela foi ouvida, foi vista, foi contemplada, foi tocada. A vida se manifestou, e aqueles que a viram anunciaram ao mundo a vida eterna que estava com o Pai e foi revelada aos homens. Esta é a mensagem que chega até nós. Deus é luz, e nele não existe escuridão alguma. Se alguém diz que está unido com Deus, mas continua andando na escuridão, essa pessoa não vive a verdade. Porque a comunhão com Deus não é feita apenas de palavras, ela aparece no caminho, ela aparece nas escolhas, ela aparece na forma como a pessoa vive quando ninguém está olhando. Mas aquele que anda na luz, como Deus está na luz, vive em comunhão verdadeira, e o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Se alguém diz que não tem pecado, engana a si mesmo, e a verdade não está nele. Mas se confessamos os nossos pecados diante de Deus, Ele é fiel e justo para perdoar. Ele não apenas perdoa, Ele também limpa, Ele restaura, Ele tira aquilo que manchava o coração. Se alguém diz que nunca pecou, faz de Deus mentiroso, porque a palavra revela que todos precisam de perdão, todos precisam de luz, todos precisam voltar para Deus. Capítulo 2. Cristo nos ajuda. Meus filhos, estas coisas são escritas para que vocês não vivam no pecado. Mas, se alguém pecar, existe um defensor junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é aquele que intercede. Ele é aquele que se entregou. Ele é aquele por meio de quem os pecados são perdoados. Não somente os nossos, mas também os do mundo inteiro. E há uma forma clara de saber se conhecemos a Deus. A obediência. Quem diz que conhece a Deus, mas despreza os seus mandamentos, não anda na verdade. Porque conhecer a Deus não é apenas falar sobre Deus, é viver diante dele, é ouvir sua voz, é guardar sua palavra, é permitir que sua vontade governe o coração. Aquele que guarda a palavra de Deus demonstra que o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em sua vida, e quem diz que permanece em Deus deve andar como Jesus andou, com verdade, com humildade, com amor, com obediência, com misericórdia, com santidade. Não é possível dizer que se caminha com Cristo enquanto se escolhe todos os dias o caminho contrário ao dele. O novo mandamento. Este mandamento não é estranho, não é distante, não é algo que nunca foi ouvido. Desde o princípio, a mensagem é esta: amar. Mas agora, essa verdade brilha ainda mais em Cristo, porque nele a escuridão começa a passar, e a verdadeira luz já está brilhando. Quem diz que está na luz, mas odeia seu irmão, ainda está preso na escuridão. Pode falar bonito, pode parecer religioso, pode conhecer palavras certas, mas se o coração está cheio de ódio, ainda não aprendeu a andar na luz. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nessa pessoa não há tropeço. Mas quem odeia seu irmão anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque a escuridão cegou seus olhos. Filhos, os pecados de vocês são perdoados por causa do nome de Cristo. Pais, vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, vocês têm vencido o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vocês. E quando a palavra permanece, a alma não fica sem direção. Quando a palavra permanece, o coração encontra força. Quando a palavra permanece, o maligno não governa como antes. Não amem o mundo, nem as coisas que pertencem ao mundo. Se alguém ama o mundo acima de Deus, o amor do Pai não permanece nele. Porque os desejos desordenados da carne, a cobiça dos olhos e o orgulho da vida não vem do Pai, vem do mundo, e o mundo passa. Aquilo que o mundo promete passa. Aquilo que os olhos cobiçam passa. Aquilo que parece grande diante dos homens passa.
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O inimigo de Cristo. Filhos, este é um tempo de atenção. Muitos se levantam contra a verdade. Muitos falam como se fossem de Deus, mas rejeitam o Filho. Muitos saem do caminho porque nunca permaneceram de fato na verdade. Mas aqueles que pertencem a Cristo recebem discernimento. Eles conhecem a verdade e sabem que nenhuma mentira nasce da verdade. Quem nega que Jesus é o Cristo não tem o Pai. Quem rejeita o Filho também rejeita o Pai. Mas quem confessa o Filho tem também o Pai. Por isso, guardem no coração aquilo que ouviram desde o começo. Não abandonem a mensagem que deu vida à alma de vocês. Não troquem a verdade por uma aparência mais confortável. Não deixem que vozes estranhas apaguem aquilo que Deus já revelou. Se a mensagem permanecer em vocês, vocês permanecerão no Filho e no Pai, e esta é a promessa, a vida eterna. Muitos tentarão enganar, muitos tentarão confundir, muitos tentarão vestir a mentira com aparência de verdade, mas permaneçam em Cristo. Continuem nele, fiquem firmes, para que no dia em que ele se manifestar, o coração não tenha vergonha, mas tenha confiança, porque todo aquele que pratica a justiça mostra que nasceu de Deus. Capítulo 3. Filhos de Deus. Vejam que grande amor o Pai nos concedeu. Somos chamados filhos de Deus. E de fato somos. O mundo não entende isso, porque não conhece o Pai. Agora somos filhos de Deus. Ainda não vemos plenamente tudo o que seremos. Mas sabemos uma coisa: quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. E todo aquele que tem essa esperança purifica a si mesmo, porque Cristo é puro. Quem vive entregue ao pecado se rebela contra a lei de Deus, porque o pecado é desobediência, mas Cristo veio para tirar os pecados, e nele não há pecado. Aquele que permanece em Cristo não faz do pecado sua morada. Pode cair, pode lutar, pode ser confrontado, mas não faz da escuridão o seu lar. Quem vive no pecado sem arrependimento mostra que ainda não conheceu verdadeiramente a Cristo. Filhos, não deixem que ninguém engane vocês. Quem pratica a justiça demonstra a justiça que vem de Deus, mas quem se entrega ao pecado se aproxima das obras do maligno, porque desde o princípio o maligno se opõe a Deus, e o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que nasceu de Deus não vive confortável no pecado, porque a vida de Deus permanece nele. Existe uma diferença clara entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Quem não pratica a justiça e quem não ama seu irmão não pertence ao caminho de Deus. Amem uns aos outros. Esta é a mensagem desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim. Ele se deixou conduzir pelo mal e matou o próprio irmão. E por que fez isso? Porque suas obras eram más, enquanto as obras de seu irmão eram justas. Não se surpreendam se o mundo odiar vocês. O amor mostra que passamos da morte para a vida. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão carrega a morte no coração. E nenhuma pessoa dominada pelo ódio carrega em si a vida eterna. Nisto conhecemos o amor. Cristo entregou sua vida por nós, e nós também devemos aprender a entregar a vida pelos irmãos, não apenas em palavras, não apenas em discursos bonitos, não apenas em frases religiosas, mas em ações. Se alguém possui recursos, vê seu irmão em necessidade e fecha o coração, como pode dizer que o amor de Deus permanece nele? Filhos, o amor não deve viver apenas na boca. O amor precisa aparecer na prática. O amor verdadeiro se mostra em atitudes. É assim que o coração encontra segurança diante de Deus. Mesmo quando o coração nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. E quando o coração não nos condena, temos confiança diante dele.
Recebemos dele aquilo que pedimos segundo a sua vontade, porque buscamos obedecer aos seus mandamentos e fazer o que lhe agrada. E este é o mandamento: crer no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e amar uns aos outros. Quem guarda os mandamentos de Deus permanece em Deus, e Deus permanece nele, e sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Capítulo 4. O Espírito de Deus e o espírito do erro. Amados, não acreditem em todo espírito, nem toda voz que fala de Deus vem de Deus, nem toda aparência espiritual carrega verdade. É preciso provar os espíritos, é preciso discernir, porque muitos falsos profetas se espalharam pelo mundo. Esta é uma marca do Espírito de Deus: confessar Jesus Cristo, reconhecer que Jesus veio em carne, reconhecer o Filho, reconhecer aquele que foi enviado pelo Pai. Quem nega a verdade sobre Cristo não fala pelo Espírito de Deus, mas pelo espírito do erro. Filhos, vocês pertencem a Deus. E já venceram esses falsos profetas, porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. O mundo fala a linguagem do mundo, e o mundo escuta aquilo que é seu. Mas quem conhece a Deus reconhece a verdade. Quem pertence a Deus ouve a palavra de Deus. Assim se percebe a diferença entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Deus é amor. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus revelou seu amor, enviou seu Filho ao mundo para que tivéssemos vida por meio dele. O amor não começou em nós. Não fomos nós que amamos primeiro. Foi Deus quem nos amou. Ele enviou seu Filho para que nossos pecados fossem perdoados. Se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor se aperfeiçoa em nosso coração. Sabemos que permanecemos nele porque ele nos deu o seu Espírito. E testemunhamos que o Pai enviou o Filho como o Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nós conhecemos o amor que Deus tem por nós, e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Quando o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, temos confiança para o dia do juízo, porque neste mundo somos chamados a viver como Cristo viveu. No amor não há medo. O amor perfeito lança fora o medo. O medo se prende à ideia de castigo. Mas aquele que é aperfeiçoado no amor aprende a descansar em Deus. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, está mentindo. Porque quem não ama o irmão que vê, não pode dizer que ama a Deus, a quem não vê. Este é o mandamento que recebemos de Cristo. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Capítulo 5. A vitória sobre o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama o Pai, ama também os filhos do Pai. Sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Porque amar a Deus é guardar os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus não são pesados para quem nasceu dele. Todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem vence o mundo? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo veio com água e sangue. E o Espírito testemunha, porque o Espírito é a verdade. O testemunho de Deus é maior do que o testemunho dos homens. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
Estas coisas são escritas para que vocês saibam que têm a vida eterna. Vocês que creem no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos diante dele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, também sabemos que ele age conforme sua vontade perfeita. Se alguém vê seu irmão cair em pecado, ore por ele. Não abandone o irmão na queda. Não se alegre com a fraqueza do outro. Ore, interceda. Peça a Deus que haja vida, restauração e arrependimento. Toda injustiça é pecado. Mas Deus chama seus filhos para uma vida diferente. Sabemos que quem nasceu de Deus não deve continuar vivendo dominado pelo pecado. O Filho de Deus guarda os seus, e o maligno não tem a palavra final sobre eles. Sabemos que pertencemos a Deus. Mesmo que o mundo inteiro esteja debaixo de confusão, escuridão e engano, nós pertencemos a Deus. Sabemos também que o Filho de Deus veio. Ele nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro Deus. E estamos naquele que é verdadeiro. Estamos em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Esta é a vida eterna. Filhos, guardem o coração. Fiquem longe dos falsos deuses. Fiquem longe de tudo aquilo que tenta ocupar o lugar de Deus. Fiquem longe daquilo que rouba a luz, endurece o coração e afasta a alma da verdade. Deus é luz. Deus é amor. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem permanece nele não caminha sozinho. Quem confessa seus pecados encontra perdão. Quem ama seu irmão permanece na luz. Quem crê no Filho tem a vida. Que esta palavra permaneça no seu coração. Que a luz de Deus alcance aquilo que estava escondido. Que o amor de Deus cure aquilo que estava ferido. Que a verdade de Cristo firme seus passos. E que a sua alma descanse na promessa da vida eterna. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho andar na luz, e que Deus guarde o seu coração